cursistas, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Você já me conhece, meu nome é Francine Fonseca. Trabalharemos com os tópicos do capítulo 3 do caderno didático. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida vocês anotam e depois façam a postagem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Bem, no capítulo 1 do caderno didático, estudamos os modelos atômicos, organização da tabela periódica e as ligações químicas. No capítulo 2, estudamos que as reações químicas ocorrem com mudanças na estrutura das moléculas e essas são constituídas por átomos e que podemos efetuar cálculos que envolvam as mudanças de massa nessas reações químicas. Aqui, no capítulo 3, iremos estudar o equilíbrio químico que todas as reações químicas tendem. No início do século XX, a expectativa da eclosão da Primeira Guerra Mundial gerou uma desesperada busca por compostos de nitrogênio, visto que os nitratos normalmente usados na agricultura estavam sendo usados na fabricação de explosivos. Quase todos os nitratos usados para fertilizantes e explosivos eram extraídos de jazidas no Chile, e o limitado suprimento não podia atender à demanda. Além disso, as rotas de navegação eram vulneráveis aos ataques, o que ameaçava cortar totalmente o suprimento. Embora o nitrogênio seja abundante no ar, os métodos usados na época para converter nitrogênio em seus compostos eram muito dispendiosos para serem usados em grande escala. Qualquer nação que pudesse desenvolver um processo econômico para fixar o nitrogênio atmosférico teria todos os compostos de nitrogênio que precisasse. Os cientistas de ambos os lados do conflito estavam tentando insistentemente encontrar maneira de fixar o nitrogênio. Por fim, contando com a determinação, aplicação e, como ocorre na pesquisa, com um pouco de sorte, o químico alemão Fritz Haber encontrou uma forma econômica de utilizar o nitrogênio do ar e prover, desse modo, uma fonte abundante de compostos para a agricultura e para os armamentos. Uma dificuldade com que Haber se deparou foi que as reações usadas para produzir compostos a partir do nitrogênio não vão até o fim e parecem parar após consumir uma certa quantidade de reagente. Nesse ponto, a mistura atinge o que hoje sabemos que é o equilíbrio químico. Nem todas as reações químicas ocorrem em um único sentido, e muitas delas são reversíveis em maior ou em menor extensão. No início de um processo reversível, a reação ocorre no sentido do consumo dos reagentes e da formação dos produtos. Porém, logo que se forma algumas moléculas do produto, a reação no sentido inverso começa a ocorrer também. Quando as concentrações dos reagentes e dos produtos deixam de variar com o tempo, o processo atingiu o equilíbrio. Todos os sistemas em equilíbrio químico são dinâmicos, ou seja, as reações químicas continuam a ocorrer simultaneamente na mesma velocidade no sentido da formação dos produtos e dos reagentes, mas as suas concentrações ficam constantes. Depois de decorrer um determinado período de tempo, após o início da reação, o processo aparentemente para, e com isso param também as mudanças que ocorrem por causa deste processo, como cor, evolução de gases, precipitação, entre outros. Além dos produtos de reação, a mistura final contém também os seus reagentes. O equilíbrio químico é um dos conceitos mais importantes no estudo da química. A maior dificuldade para sua abordagem reside na compreensão de uma reação que está em constante movimento, se deslocando dos reagentes para os produtos e vice-versa.
e ao mesmo tempo ter as concentrações das espécies se mantendo invariáveis. Existem no mundo macroscópico algumas situações que podemos utilizar para entender o conceito de equilíbrio. Por exemplo, o cabo de guerra, uma brincadeira de criança, nos ajuda a pensar. Imagine dois grupos de crianças disputando o cabo de guerra. Caso haja homogeneidade entre eles, não observaremos qualquer tipo de mudança. Pelo contrário, não obstante a força que façam, a impressão é que ambos os grupos estão parados. Neste caso, qualquer pequena ação sobre um dos grupos acarretaria uma mudança que passaria a ser observada. Por exemplo, suponha que um indivíduo adulto e saudável entrasse na brincadeira e passasse a puxar a corda juntamente com um dos grupos de criança. Provavelmente, a corda iria tender para o seu lado, significando que a entrada de um agente externo na brincadeira alterou o equilíbrio previamente estabelecido. Outra situação na qual a introdução de um fator externo alteraria o equilíbrio seria considerar o mesmo grupo de crianças em uma quadra com piso liso, sendo que um dos grupos estaria calçado com tênis e o outro sapatos de couro. Neste caso, qual dos grupos venceria o cabo de guerra? Os sistemas em equilíbrio químico não são muito diferentes disso, pois as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes, mas, na realidade, as forças que impulsionam as moléculas dos reagentes e produtos se convertem entre si continuam a atuar com a mesma intensidade, porém em sentidos contrários, fazendo com que a força total do sistema seja nula. No caso das reações químicas, essa força é a energia livre de Gibbs. Em termos termodinâmicos, a variação da energia livre de Gibbs, conhecida também como ΔG, do sistema, é equacionada pelo seguinte balanço: ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, onde o ΔH é a variação de entalpia, o ΔS é a variação da entropia e T é a temperatura em graus na escala absoluta. Quando ΔG for igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Então, se nós conhecermos bem os fatores que alteram o equilíbrio de uma reação química, como temperatura, é possível controlá-los para favorecer o rendimento dos produtos desejados. Por isso, é muito importante conhecer o conceito de equilíbrio químico. Alguns processos químicos são considerados reversíveis e outros irreversíveis. Mas o que é isso, afinal? As reações irreversíveis são as reações nas quais os reagentes são convertidos em produtos, não havendo reação no sentido inverso. Um exemplo é a reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. As reações reversíveis são as reações nas quais os reagentes são convertidos em produtos e os produtos são convertidos em reagente, até se chegar em um equilíbrio quando as velocidades em ambos os sentidos se igualam. Um exemplo são as reações de esterificação que ocorrem entre um ácido carboxílico e um álcool, formando um éster e água. Iremos estudar melhor esses processos na próxima videoaula, no conteúdo de Química Orgânica. Nos processos reversíveis, os reagentes começam a ser consumidos, formando os produtos. E no ponto de equilíbrio, os reagentes não são completamente consumidos e coexistem com os produtos em maior ou menor extensão. A cada nova formação de moléculas dos produtos, novas moléculas dos reagentes são igualmente formadas. Um caso de equilíbrio químico interessante é o da dimerização do dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio é um gás de coloração castanho avermelhado, gerado, por exemplo, na reação do cobre metálico com o ácido nítrico, a quente, em presença de oxigênio. Suponha então que pudéssemos escolher esse gás castanho avermelhado e confiná-lo num recipiente. Depois de decorrido um determinado tempo, a sua cor mais intensa iria sumir gradativamente, até estabilizar em um tom castanho bem suave.
Se o NO2 é um gás que tem coloração castanho avermelhada, podemos considerar que as moléculas desse gás são responsáveis pela coloração. Então, quanto mais moléculas estiverem presentes em um determinado recipiente, mais concentrado estará o gás e mais forte será a sua cor. Assim, podemos admitir que a diminuição da concentração de NO2 estaria associada com a diminuição da coloração e que o processo de perda de NO2 parou de ocorrer na medida em que a tonalidade da cor estabilizou. No exemplo apresentado, ocorre uma alteração na cor do frasco contendo gás. Então, será que a concentração de NO2 diminui porque esse gás escapou do frasco? Ou será que o NO2 se transformou numa outra substância sem cor? A primeira hipótese poderia ser logo descartada, desde que tivéssemos tomado o cuidado de vedar bem o frasco para impedir o vazamento do gás. A segunda hipótese é passível de explicação. O tetróxido de dinitrogênio, N2O4, poderia ser formado a partir da dimerização do NO2, ou seja, cada duas moléculas de NO2 se juntariam e formariam uma molécula de N2O4. Na medida em que outras moléculas de NO2 fossem reagindo, a sua concentração iria diminuir e, consequentemente, a concentração de N2O4 iria aumentar. Dessa forma, a coloração resultante da mistura de NO2 e N2O4 ficaria mais fraca, pois o N2O4 é um gás incolor e somente o NO2, agora em menor concentração, seria o responsável pela tonalidade castanho avermelhado. Para confirmar essa hipótese, poderíamos fazer o inverso, ou seja, obteríamos o N2O4 e aprisionaríamos esse gás em um recipiente. Após um determinado tempo, poderíamos observar a formação de uma coloração no frasco, até estabilizar num tom castanho bem suave. Em ambos os casos, observaríamos inicialmente uma mudança na coloração em decorrência do consumo de NO2, caso a cor desapareça, ou da formação de NO2, caso a cor se intensifique. Também, em ambos os casos, observaríamos que, no estado final, a cor se estabilizaria, indicando que o equilíbrio químico foi atingido, já que nenhuma mudança aparente estaria ocorrendo. É nesse ponto que podemos compreender melhor o estado do equilíbrio químico, pois a estabilização da cor significa que as concentrações não estão variando, mas, no fundo, as reações continuam a ocorrer, em ambos os sentidos, com a mesma velocidade. A seta dupla significa que, à medida em que uma molécula de N2O4 se decompõe, gerando duas moléculas de NO2, outras duas moléculas de NO2 se juntam para formar o N2O4, novamente na mesma velocidade e assim por diante. A condição na qual todas as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado não sofrem mais mudança com o tempo é chamado de equilíbrio químico. Isso acontece quando as reações que ocorrem em sentidos opostos atingem valores de velocidade de conversão igual, ou seja, a velocidade de conversão dos reagentes em produtos é igual à velocidade de conversão de produtos em reagentes. E neste ponto que podemos compreender melhor o estado do equilíbrio químico, pois a estabilização da cor significa que as concentrações não estão variando, mas, no fundo, as reações continuam a ocorrer em ambos os sentidos, com a mesma velocidade. A seta dupla significa que, à medida em que uma molécula de N2O4 se decompõe, gerando duas moléculas de NO2, outras duas moléculas de NO2 se juntam para formar o N2O4, novamente na mesma velocidade e assim por diante. A condição na qual todas as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado não sofrem mais mudança com o tempo é chamado de equilíbrio químico.
Isso acontece quando as reações que ocorrem em sentidos opostos atingem valores de velocidade de conversão iguais, ou seja, a velocidade de conversão dos reagentes em produtos é igual à velocidade de conversão de produtos em reagentes. Para expressar matematicamente o que ocorre numa reação em equilíbrio, consideremos duas reações de conversão entre gases, onde inicialmente só existe o gás A, sendo então a primeira de A para B, direita, e a segunda B para A, inversa. As constantes de velocidade das reações direta e inversa são Ka e Kb. Observando as figuras 32A e 32B, podemos notar que a partir de 10 segundos de tempo de reação, a concentração dos gases não sofre mais variação, implicando que estão em velocidade das duas reações direta e inversa são iguais. Uma vez estabelecido o equilíbrio, as concentrações de A e B permanecem constantes. No entanto, isso não quer dizer que as reações cessaram de ocorrer, mas que as velocidades de interconversão são idênticas. Para identificar quais os fatores podem influenciar no estabelecimento do equilíbrio e como é calculada a constante de equilíbrio para uma reação, retornemos à análise da reação de interconversão do N2O4 e NO2. Na tabela 18, estão mostrados os valores de pressão inicial e de equilíbrio de dois experimentos de interconversão entre gases, bem como a constante de equilíbrio. Para o cálculo do equilíbrio químico, estabelecemos inicialmente a lei de equilíbrio químico. A uma dada temperatura, o valor da expressão da lei de ação das massas para certa reação em equilíbrio é constante. O valor numérico da constante de equilíbrio para uma reação depende das unidades utilizadas na expressão da lei de ação das massas. Por exemplo, utilizando concentração em mol por litro, podemos escrever a condição de equilíbrio para uma reação genérica. Para gases, a expressão da lei da ação das massas é escrita como função da pressão parciais. Assim, a condição de equilíbrio para a reação entre o NO2 e N2O4, utilizando os dados da tabela 18, é descrita como está no quadro. A magnitude da constante de equilíbrio químico expressa nas quais os materiais predominantes no equilíbrio. A magnitude da constante de equilíbrio químico expressa quais serão os materiais predominantes no equilíbrio. Assim, quando a constante de equilíbrio for muito maior do que 1, o equilíbrio se desloca para a direita, a predominância dos produtos. Quando a constante de equilíbrio for menor do que 1, o equilíbrio se desloca para a esquerda e há predominância dos reagentes. As constantes de equilíbrio Kc e Kp expressam valores em reações e ocorrem em solução ou entre gases, respectivamente. Embora esses valores sejam constantes, a uma dada temperatura não são necessariamente iguais e podem ser calculados a partir da seguinte equação. Existem algumas regras para escrever as constantes de equilíbrio. Uma delas deve-se respeitar que as concentrações dos produtos são sempre colocadas no numerador. As concentrações dos reagentes são sempre colocadas no denominador. As concentrações dos gases são expressas como pressões parciais das espécies dissolvidas em concentrações molares. As pressões parciais ou concentrações são elevadas às potências dos coeficientes estequiométricos da reação balanceada. Devemos eliminar os sólidos ou líquidos puros e qualquer solvente da expressão. Assim, de acordo com as condições, as constantes de equilíbrio possuem nomes específicos, como, por exemplo, para as reações químicas na fase gasosa, que usam pressões parciais, denominamos de Kp.
Dissociação da água, constante de dissociação da água, KW. Dissociação de ácidos com água, constante de dissociação de ácido, Ka. E reações de bases com a água, constante de dissociação de bases, Kb. Le Chatelier foi um químico francês que trabalhou principalmente com a termodinâmica e seus estudos tiveram um grande impacto na química e na física. Em 1888, ele formulou o princípio conhecido como Le Chatelier, que passamos a estudar agora e dizem a respeito aos fatores que deslocam o equilíbrio químico. Em essência, os principais fatores são a concentração, a pressão e a temperatura. Formalmente, o princípio pode ser descrito da seguinte maneira: quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Os sistemas em equilíbrio são dinâmicos e passíveis de responder às mudanças nas condições sob as quais ocorrem as reações. Se uma reação química está em equilíbrio, vai tender a permanecer nesse estado. E se a reação química não estiver em equilíbrio, vai tender a alcançar o equilíbrio. Se uma mudança nas condições da reação aumenta a taxa na qual os reagentes se transformam em produtos, então a composição do equilíbrio se ajusta até que a taxa de reação inversa aumente para igualar com a nova taxa no sentido direto. Se a mudança reduz a taxa da reação no sentido direto, os produtos se decompõem em reagente até que as duas taxas se igualam novamente. Vamos entender o efeito da concentração utilizando como exemplo a reação de formação do dióxido de nitrogênio com a mistura de gases num recipiente mantido a temperatura e pressão constante. Esperamos que a reação iniciasse até que os reagentes e produtos estivessem em equilíbrio e com concentrações constantes, o que deveria acontecer se uma quantidade maior de qualquer uma dessas substâncias fosse introduzida no recipiente. De acordo com o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai tender a se ajustar para minimizar o aumento provocado no número de moléculas dos reagentes ou dos produtos. O equilíbrio seria afetado, as concentrações mudariam até o sistema se reajustar e restabelecer o equilíbrio. Se fosse injetado N2O4, por exemplo, o sistema procuraria um novo equilíbrio, consumindo o N2O4 e formando mais NO2. Dizemos que o equilíbrio foi deslocado para a direita, reação direta, e o consumo dos reagentes vai acontecendo até que o equilíbrio se restabeleça. Uma situação inversa ocorreria caso adicionássemos NO2. Assim, podemos resumir o efeito da concentração no equilíbrio químico da seguinte forma: o acréscimo de reagentes à reação desloca no sentido dos produtos, para a direita. O acréscimo de produtos à reação desloca no sentido dos reagentes, para a esquerda. A retirada de produtos desloca no sentido da reação direta para a direita. Todos os equilíbrios químicos são afetados em alguma extensão pela pressão exercida no sistema. Porém, na maioria dos casos, a constante de equilíbrio varia muito pouco com a pressão. Obviamente, só podemos considerar a influência da pressão em sistemas onde esteja presente algum gás. De acordo com o princípio de Le Chatelier, um equilíbrio na fase gasosa responde a um aumento na pressão, fazendo com que a reação se desloque no sentido em que diminua esse aumento na pressão. Agora, para entendermos bem o efeito da temperatura, precisamos compreender o conceito de reações exotérmicas e endotérmicas. As reações exotérmicas são aquelas que, ao ocorrerem, liberam energia para o meio. Se uma reação é exotérmica, libera calor, tal como o processo de Haber-Bosch de produção de amônia, então a diminuição de temperatura vai favorecer a produção de amônia, porque o calor gerado na reação tende a minimizar a diminuição da temperatura.
No caso de uma reação endotérmica, acontece o inverso. A temperatura do meio diminui, porque a energia do meio é absorvida. Então, se a temperatura aumenta e a reação é endotérmica, absorve energia. A reação tende a se deslocar em direção ao lado que consuma esta energia adicionada. Caso contrário, se a temperatura diminui, a tendência da reação é se deslocar para o lado em que a energia é liberada. Um exemplo fácil de observar é o processo de evaporação da água. A água líquida encontra-se em um estado de equilíbrio com a água no estado de vapor. Porém, ao se aumentar a temperatura, a reação desloca-se para o lado endotérmico da reação, isto é, para a água no estado de vapor, como uma forma de absorver energia fornecida. A água possui muitas propriedades incomuns, que são críticas para a vida na Terra. Ela dissolve vários tipos de substância, facilitando na interação química entre as diferentes substâncias fora e dentro dos organismos vivos. No entanto, algumas substâncias não se misturam com ela, o que inclui óleos e substâncias orgânicas apolares ou hidrofóbicas. Estas características são importantes para o controle do transporte de substâncias através das membranas celulares compostas por lipídios e proteínas, pois tiram vantagens das propriedades hidrofóbicas para controlar as interações entre os seus conteúdos internos e externos. Todas as formas de vida existentes na Terra dependem da água. Apesar da maior parte da superfície do nosso planeta ser recoberta por água, 97,3% dela é salgada, inadequada para o consumo e para a maioria das atividades agrícolas. Os lagos e os rios são as principais fontes de água potável, porém constituem menos de 0,01% da quantidade total de água no planeta. Diante da pequena disponibilidade de águas naturais para o consumo humano e da sua crescente poluição, é importante entender os processos químicos que nelas ocorrem e como o uso do conhecimento químico pode ser empregado na avaliação da sua qualidade, como também no seu tratamento. Podemos considerar a química das águas naturais divididas em duas classes de reação que mais comumente ocorrem: as reações ácido-base e as reações de oxirredução. Os fenômenos ácido-base e de solubilidade controlam o pH e as concentrações de íons inorgânicos dissolvidos na água, como o carbonato e o bicarbonato. Enquanto o teor de matéria orgânica e o estado de oxidação de elementos como o nitrogênio, o enxofre, o ferro, entre outros presentes na água, são dependentes de oxigênio e das reações redox. A concentração de oxigênio dissolvido em um corpo d'água é controlado por vários fatores, sendo um deles a sua solubilidade em água. A quantidade de oxigênio dissolvido na água sofre influência da temperatura ambiente. Água doce, aquecida artificialmente como resultado da poluição térmica ou aumento da temperatura média local por causa do efeito estufa, contém menos oxigênio dissolvido. O aumento da salinidade em decorrência de atividades poluidoras, por exemplo, também diminui a solubilidade do oxigênio na água. As principais fontes de oxigênio para a água são a dissolução a partir da atmosfera e a fotossíntese de plantas aquáticas. Por outro lado, as perdas de O2 são originadas pelo consumo originado na decomposição da matéria orgânica, um processo de oxidação, e por perdas para a atmosfera, como a respiração de organismos aquáticos, entre outros. Nas condições naturais de um sistema aquático não poluído, o material habitualmente oxidado pelo oxigênio dissolvido na água é a matéria orgânica de origem biológica, procedente de plantas e restos de animais. Este processo, chamado de degradação aeróbia, ocorre em águas ricas em oxigênio, ou seja, que possuem níveis de próximos à saturação total, onde participam micro-organismos aeróbios. O consumo de oxigênio por esses processos em condições naturais é compensado pelo oxigênio produzido na fotossíntese,
e pela realimentação de oxigênio com aeração de água em cursos d'água, rios poucos profundos. O lançamento do esgoto doméstico e de efluentes industriais ricos em matéria orgânica pode levar alguns corpos d'água a ficarem com valores muito baixos de oxigênio dissolvido. Isso ocorre pois o consumo de O2 é muito maior do que a capacidade de reposição. O aumento da matéria orgânica resulta na maior taxa de respiração de micro-organismos, dando origem a elevadas quantidades de CO2 e metano. Como um ser vivo, que não é um sistema fechado, consegue manter o equilíbrio atingido através das suas reações? Isso só é possível devido às reações ocorrerem de maneira rápida. Em geral, nosso organismo mantém certas características relativamente constantes, como as temperaturas e os níveis de certas substâncias no sangue. Esse meio benéfico é mantido a partir de um processo denominado de homeostase, isto é, a manutenção de condições internas constantes. A homeostase não é um equilíbrio verdadeiro, pois ocorrem pequenas variações acima e abaixo do ponto desejável. Entretanto, ela responde a mudanças de condições como em um sistema em equilíbrio químico e é, portanto, governado pelo princípio de Le Chatelier. Um processo biológico importante que envolve os equilíbrios químicos é o transporte de oxigênio. A maior parte do oxigênio do sangue é transportado pela hemoglobina. Quando o sangue flui pelos tecidos dos pulmões, cerca de 98% das moléculas de hemoglobina se ligam à molécula de oxigênio. Uma pequena quantidade de oxigênio dissolve no plasma sanguíneo. Assim, a homeostase é um mecanismo semelhante ao equilíbrio químico, que permite que os organismos vivos mantenham os processos biológicos em níveis constantes. Uma das propriedades mais importantes da água é sua habilidade de agir tanto como ácido como uma base de Bronsted e Lowry, dependendo das circunstâncias. Bronsted e Lowry definiram ácidos e bases em termos de suas características de transferir prótons, ou seja, um ácido é uma substância que pode doar um próton a outra substância e, por consequência, uma base é uma substância que pode receber um próton. A água, na presença de um ácido, age como um receptor de prótons, ou seja, uma base. Mas em presença de uma base, age como um doador de prótons, um ácido. Na verdade, esse processo ocorre naturalmente na água pura e é chamado de autoionização da água. Esse processo de transferência de próton entre as moléculas de água ocorre muito rapidamente, de modo aleatório e em uma proporção muito pequena. Este processo de autoionização também é um processo em equilíbrio e pode ser descrito como constante de equilíbrio. Como esse processo se refere especificadamente à autoionização da água e como a sua concentração no meio é constante, escrevemos este equilíbrio sendo seu valor a 25 graus igual 1 vezes 10 a menos 14. Assim, Kw se refere à constante de ionização da água. Existem 3 condições distintas para esse equilíbrio. Quando a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-, a solução ela é neutra. Quando a concentração de íons H+ é maior do que de OH-, a solução é ácida. E quando a concentração de íons H+ é menor do que de OH-, a solução é básica. Para facilitar a representação da escala de concentração de H+ e OH-, é utilizada uma escala de pH, que é expressa em termos do logaritmo de base 10 da concentração de H+, ou seja, o potencial hidrogeniônico pH é igual a menos log da concentração de H+. As 3 condições de pH que uma solução pode apresentar em função da relação de concentração entre H+ e OH- são uma solução neutra, o pH é 7 e a concentração de H+ é igual à concentração de H-. E o valor da constante é de 1 vezes 10 a menos 7.
uma solução ácida, o pH é menor do que 7 e a concentração de íons H+, é maior do que OH-. E uma solução básica, o pH é maior do que 7, concentrações de íons H+, menor do que OH-, solução básicas. Os valores de pH e pOH estão correlacionados pela relação pH mais pOH é igual a 14. A determinação do valor do pH de uma solução pode ser feita de várias maneiras. O pH-ômetro é um dos métodos mais simples, rápidos e precisos. Este equipamento é constituído de um circuito elétrico que mede a voltagem entre um par de eletrodos inseridos na solução a qual se quer medir o pH. O próprio equipamento, que deve ser calibrado com soluções de valor de pH conhecido, transforma o valor da voltagem em valores de pH. Na falta de pH-ômetros, pode ser utilizado soluções indicadores do tipo ácido-base. Essas são substâncias coloridas existentes tanto na forma ácida quanto na forma básica, e o pH do meio é que determina em qual das formas esses compostos se encontram em um determinado momento, sendo que as cores das diferentes formas são distintas. Dessa maneira, um indicador ácido-base se converte de uma forma em outra em uma determinada faixa de pH, mudando também a sua cor. O prévio conhecimento da faixa de pH na qual um determinado indicador muda de cor pode ser usado para informar se uma solução apresenta um pH maior ou menor do que determinado valor. Por exemplo, a fenolftaleína, um indicador muito utilizado, muda de incolor para rosa na faixa de pH entre 8 e 9. Abaixo de 8, ela é incolor e acima de 9 é rosa. Portanto, se uma gota de fenolftaleína for adicionado a uma solução de pH desconhecido, é possível saber se essa solução tem pH menor que 8 ou maior que 9. A combinação de vários indicadores, os quais têm diferentes faixas de pH, pode informar um valor de pH de uma solução numa faixa mais estreita. Muitas reações químicas realizadas em solução aquosa dependem do pH do meio, e o valor deste depende primordialmente do tipo e da concentração de ácido e base presente na solução. Os ácidos podem ser classificados quanto ao seu grau de ionização, como ácidos fortes, moderados e fracos, sendo que isso reflete no grau de ionização e de liberação de prótons H+ em solução. As bases são classificadas como fortes e fracas, relativo à liberação de OH- em solução. Os ácidos fortes, como o ácido clorídrico e o ácido nítrico, têm por característica principal a total dissociação em soluções aquosas. Neste caso, o cálculo do pH da solução contendo esse tipo de ácido é um processo simples e direto, pois a concentração de H+ é igual à concentração de ácido adicionado na solução. Como apresentado na tabela 19, o suco de limão que apresenta um pH abaixo de 7, ou seja, 2,1, é considerado ácido. O sangue humano tem um pH próximo a 7, é considerado como neutro. No entanto, a solução de amônio utilizada em produtos de limpeza tem pH acima de 7, ou seja, 9,8, sendo considerado uma solução básica. Como breve definição, podemos dizer que uma solução tampão é aquela que mantém o pH quase que inalterado, mesmo que haja a adição de uma pequena quantidade de ácido ou base a ela. Para entender melhor como este processo ocorre, devemos relembrar a definição de ácido e de base de Bronsted e Lowry. Um ácido é uma substância capaz de doar um próton, e uma base é capaz de receber esse próton. Devemos observar a equação a seguir, que descreve o processo de ionização de um ácido fraco em água. Em qualquer equilíbrio ácido-base, em ambas a direção de reação, ocorre a transferência de prótons.
No sentido direto da reação, Ha transfere um próton para a água, e no sentido reverso, a água protonada transfere um próton para o ânion A-. Neste caso, ambos são considerados ácidos de Bronsted e Lowry, e por consequência, a água e o A- são considerados bases de Bronsted e Lowry. Um ácido como Ha é uma base como o A. Um ácido como Ha e uma base como A são considerados um par ácido-base conjugados, pois diferem entre si somente pela presença ou ausência de H+, da mesma maneira que o H3O+, e o H2O. A relação entre a força de um ácido e seu par conjugado é geralmente antagônico, ou seja, um ácido forte gera uma base conjugada fraca e vice-versa. Mais importante que isso, a relação entre as constantes de dissociação de um ácido e de uma base conjugada gera uma terceira constante, também conhecida. Para entender melhor isso, devemos analisar as seguintes reações. A constante de ionização do ácido fluorídrico é de 6 ordens de grandeza maior do que da sua base conjugada. Ou seja, de modo comparativo, o ácido HF é muito mais forte do que a base F-, apesar de os dois serem fracos em termos de valor absoluto. Mais que isso, quando correlacionamos a constante de dissociação de ambos e eliminamos os termos equivalentes, temos uma nova constante, no entanto já conhecida. Vale lembrar que a concentração de água é constante e que, de modo prático, podemos expressar que a concentração de H3O+ é igual à concentração de H+. Esta relação é muito importante e merece uma definição por escrita. O produto da constante de ionização de um ácido pela constante de ionização de sua base conjugada corresponde à constante do produto de dissociação da água. Como esperado, o produto Ka vezes Kb é igual a 1 vezes 10 a menos 14. E em termos de pK, temos que, quando pensamos em um ácido ou base fraco, dois raciocínios lógicos podem ser feitos para explicar esse comportamento. O primeiro é que já discutimos, é que o ácido tende a se ionizar pouco, contrariamente a um ácido forte, que se ioniza completamente. No entanto, podemos utilizar um raciocínio reverso, ou seja, um ácido ou uma base são fracos, pois seus ânions ou cátions, respectivamente, tendem a se manter fortemente associado aos seus prótons ou às hidroxilas. Esse raciocínio é muito útil para entender o comportamento do pH, quando preparamos uma solução contendo um sal que apresente um ânion proveniente de um ácido fraco e um cátion proveniente de uma base forte, como por exemplo o NaNO2, ou uma solução contendo um sal que apresente um ânion proveniente de um ácido forte e um cátion proveniente de uma base fraca, como por exemplo o cloreto de amônio. Notamos então que condições de equilíbrio, esses dois sais em solução estarão como mostrado nas equações a seguir. O sal NaNO2 apresenta um ânion de ácido fraco, que se associa facilmente com o H+ da água, deslocando o equilíbrio entre H+ e OH- da água pura e tornando o pH da solução básico. No cloreto de amônio ocorre o mesmo efeito, porém com o cátion tornando a solução ácida. Duas importantes características de uma solução tampão são a sua capacidade tamponante e o seu pH. A capacidade tamponante é a quantidade de ácido ou base que um tampão pode neutralizar antes que o seu pH comece a alterar. E isso depende da concentração relativa de par ácido-base que compõe o tampão na solução. O pH de um tampão é também dependente do tipo de par ácido-base, bem como da sua concentração relativa. A equação de Henderson-Hausbalch
Pode ser utilizada para calcular o pH de uma solução tampão. No caso de soluções que apresentem concentração de base igual ao ácido, o pH do tampão será determinado pelo valor do Ka do ácido, sendo o pH igual ao pKa. Os sistemas tamponados são muito importantes na química da vida, uma vez que no corpo humano, muitas reações catalisadas por enzimas só ocorrem em faixas de pH estreitas, onde a presença de sistemas tamponados é primordial. Por exemplo, o sangue de pessoas sadias apresenta um sistema de tampão formado pelo ácido carbônico e sua base conjugada, o íon bicarbonato. É um sistema de tampão formidável por diversos fatores, como por exemplo, o pKa do ácido carbônico é 6,1. No entanto, o sangue fica tamponado em 7,4, o que faz com que haja necessidade de um controle corpóreo muito grande na quantidade do par de ácido-base dissolvido no sangue, bem como na presença do CO2 dissolvido que participa do equilíbrio formando o ácido carbônico. Bem, e com isso encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham absorvido o conteúdo que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar as suas dúvidas e estudar o caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!